Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nessa tarde, nós vamos estar meditando sobre o tema Pais Semeadores. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, nós vamos encontrar a descrição de duas maravilhosas semeadoras, Lóide e Eunice. Uma avó, outra mãe do jovem Timóteo. E a palavra diz, no versículo 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Nessa descrição que o apóstolo Paulo faz, ele relata o quanto o jovem Timóteo era importante para o seu ministério, era importante para os seus entranháveis afetos de misericórdia no crescimento da obra do Senhor. Mas ele então faz referência e ele coloca Timóteo como um fruto de uma semeadura de duas mulheres maravilhosas, avó e mãe. E isso traz para nós, pais, um despertamento, porque Deus nos chama para sermos semeadores. As flores, elas vêm através das árvores. E é interessante, irmãos, que as flores, elas prenunciam os frutos. Você planta uma árvore, você vê que a árvore começa a crescer, vem as folhas, vem o crescimento daquela árvore e de repente aparecem os frutos. Foi isso que Lóide e Eunice fizeram. Elas confiaram e estavam semeando. E passaram anos de suas vidas semeando na vida daquele jovem. E chegou o momento que aquele jovem frutificou. Pode ser que você esteja me ouvindo nessa hora e diga, eu já estou semeando há tanto tempo e não vejo nem sequer sinais de flores. Mas o que Deus está dizendo a mim e a você é que é para continuar semeando. E mais do que isso, há um provérbio popular que diz assim, as flores mais bonitas não são aquelas que estão no seu caminho, mas sim aquelas que nascerão depois da sua passagem. E que o Espírito de Deus está te dizendo nessa noite é que você continue semeando. Está sendo provado na sua semeadura, passe pela prova. Desperta e confia, porque flores nascerão. E você colherá o seu fruto. Em Mateus capítulo 13, versículo de 1 em diante, nós vamos encontrar a parábola do semeador. E essa parábola do semeador fala então do trabalho do semeador. Pais, nós somos semeadores. E nós precisamos aprender com esta parábola o trabalho do semeador. E a palavra do Senhor então diz que o semeador sai a semear. Jesus fala para os seus servos. E ele diz assim a partir
partir do versículo 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E nós vemos então, irmãos, o trabalho do semeador. E aqui estava uma mesma semente, mas que frutificou em circunstâncias, apenas em uma circunstância, frutificou para que desse fruto permanente. E é interessante que nós, como semeadores, precisamos compreender que o problema não está na semente. O problema está no tipo de solo. Mas, abrindo um parêntese, eu quero lhe dizer que você vai colher o que você planta. Se você quer ser semeador, significa que é o seu plano colher o que planta. Acerca dos solos nós vamos falar mais tarde. Mas agora o que o Senhor quer te dizer e te perguntar é: que tipo de fruto você quer colher? Porque a depender do tipo de fruto, você tem que também observar que tipo de semente você está semeando. Muitos pais desejam verem os filhos verdadeiros, honestos, ver os filhos andando nos caminhos do Senhor, e eles mesmos não plantam as sementes que desejam colher. Querem a verdade nos lábios dos filhos, mas eles são mentirosos. Querem a fidelidade no coração dos filhos, a fidelidade a Deus, a fidelidade à obra do Senhor, quando eles mesmos são frágeis nos seus compromissos, quando eles mesmos não conseguem manter a fidelidade dentro de um casamento, não conseguem valorizar as pessoas que estão ao seu lado. E eles muitas vezes não estão percebendo isso. Estão percebendo somente que querem colher o fruto que querem colher, mas não estão observando a semente que desejam, que estão plantando. Mas, irmãos, nós precisamos agora nos ater aos diferentes tipos de solo. Esta analogia, esta comparação entre pais e semeador, nos faz compreender que a expectativa de cada pai deve ser encontrar bons solos que venham a frutificar vida espiritual, valores morais, bons exemplos, estudos, disciplina, etc. Contudo, nem sempre os pais encontram bons solos. A Bíblia fala de uma parte da semente que caiu à beira do caminho. São aqueles filhos que ouvem, mas não escutam. Veem, mas não enxergam. E
todo o ensinamento dado é comparado à semente colocada à beira do caminho. As aves comem, carregam a semente não chega a lançar as suas raízes. Comparando essas aves com os amigos que carregam todo o ensinamento que os pais dão. E muitas vezes os pais se sentem frustrados na semeadura, porque eles semearam boa semente. Eles plantaram com fé, mas o solo do coração do filho foi um solo frágil, um solo que praticamente foi solapado por conselhos tão fúteis das pessoas que não tiveram nenhum cuidado com ele, das pessoas que não empregaram nenhum esforço para criá-lo. E em poucos minutos carregam os bons ensinamentos dos pais. E os pais se sentem frustrados. Outros filhos são como os pedregais. Absorvem as sementes. A palavra de Deus diz assim, e outra parte, no versículo 5, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Eles são como os pedregais, o coração dos filhos apresentam esses solos como os pedregais. Absorvem as sementes, experimentam as boas orientações maternas, mas não têm profundidade. Há um solo rochoso de insegurança emocional causada pelas intempéries da vida. Por baixo daquela terra tem um solo rochoso que impede a raiz de lançar suas profundidades. Então, quando o sol da decepção se levanta forte em suas vidas, abandonam as boas diretrizes recebidas, deixam todas as boas intenções secarem e morre o propósito de vida até então defendido. São filhos que trazem traumas emocionais. São filhos que trazem rejeição em seus corações. São filhos que trazem todo tipo de insegurança. Recebem a semente, mas ali embaixo está uma armadura da alma. E quando vem alguma coisa, uma palavra, alguém que disse alguma coisa diferente na igreja que não agradou, já ali cessa toda aquela semeadura, porque ele não tem raiz de profundidade. Os pais ficam a perguntar o que houve. Há ainda outros que aprofundam as suas raízes, porém são um terreno espinhoso. E a palavra diz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. É um terreno espinhoso, porque juntamente com o desejo de receber a palavra de Deus, eles permitem também no coração deles os cuidados do mundo estejam em maior evidência do que a semente que os pais plantaram. A semente está ali, mas os cuidados do mundo são mais alimentados e a semente começa a ser sufocada. A corrupção sufoca a honestidade. A sexualidade sufoca a moralidade. O vício sufoca o domínio próprio. E os pais se perturbam e dizem, não foi isso que plantei. É o tipo de solo
que o filho traz. Por último, existem aqueles que são boa terra, recebem a semente, dão fruto e nunca deixam de produzir. A palavra do Senhor diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Nós, pais, desejamos encontrar esse terreno no coração dos nossos filhos. Mas o que é que os pais devem fazer para que seus filhos sejam boa terra? Há uma diferença entre ser semeado e encontrar boa terra. Mas os pais devem lutar com renúncia pela vida deles. Muitas vezes lutamos, mas não lutamos com renúncia. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 26, nós vamos encontrar Salomão, aquele filho que pediu a Deus sabedoria e que Deus deu, e o pedido dele foi por causa do conselho do pai. Quando ele era tenro, conforme ele diz no livro dos Provérbios, quando ele era tenro, bem novo, o pai disse: meu filho, o que tiver de melhor para você adquirir é sabedoria. E quando Deus disse a Salomão, pede-me o que quiseres, ele então pediu sabedoria. Infelizmente o terreno do coração de Salomão oscilou, mas ficou a esperança, através de alguns registros, de que ele voltou a produzir um bom terreno no seu coração. Mas aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, 26, Salomão usa a sua sabedoria. E ele se encontra diante de duas mães. Mães que estavam reclamando por um filho. E aqui então diz que essas mulheres se apresentaram perante Salomão. E a partir do versículo 16 diz: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu filho, o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes este menino vivo, e dai metade a uma mãe, e metade a outra mãe. Mas a mulher cujo
filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu com seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então nós vimos que aquela mulher lutou pela vida do seu filho até o fim. E quando percebeu que aquele filho ia morrer, ela preferiu renunciar, mas precisava ver o seu filho vivo. E qual é a renúncia que Deus tem te pedido? Muitas e muitas vezes Deus fala ao seu coração. É a renúncia de orar para ter mais tempo para orar. É a renúncia de você ter mais tempo com seu filho. É a renúncia de você parar para ouvir o seu filho. É a renúncia de você se consertar de algumas coisas, para que não somente seu filho dê um terreno perfeito, mas você plante boas sementes. A segunda coisa para produzirmos bons frutos, bons solos, é cuidar bem do bem-estar dele. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nós vamos ver o cuidado de Ana. Ana pediu Samuel a Deus. Samuel foi a honra para Ana, mas Ana disse que o daria ao Senhor. E é interessante que ela leva Samuel e entrega no templo. E o sacerdote Eli começa a criar Samuel. Mas, queridos, Ana não perdia Samuel de vista no seu coração. E a Bíblia diz que quando Ana ia uma vez por ano ali, ela levava uma túnica pequena. Sempre um lembrete: eu te amo. A gente não sabe quanto tempo Ana passava para fazer aquela túnica. Talvez fosse o ano todo. Fio após fio. E lembrando, eu tenho um filho que é uma bênção. Eu tenho um Samuel. E quando chegava lá, Samuel sentiu o amor da mãe. Pelo pequeno cuidado. Às vezes aquela comidinha especial que ele gosta. Às vezes um telefonemazinho. Às vezes um doce. Um pequeno presente. Vai fazer seu filho se sentir aceito. Vai fazer seu filho se sentir amado. E um solo maravilhoso vai ser criado para ele. Não estou falando de alimentar a preguiça. Os filhos devem aprender a ajudar nas tarefas domésticas. Os filhos devem receber a autoridade dos pais. Mas junto a isso, aquele recadinho de atitude, dizendo: te amo, você é importante. Terceiro lugar, humilhar-se perante Deus, em prol da libertação espiritual dos seus filhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 22, nós vamos encontrar uma mulher que procura Jesus porque tem uma filha endemoniada. E ela vai procurar Jesus, não havia mais recurso. Ela queria a cura da sua filha. E ali, irmãos, aquela mulher vai
E no versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, irmãos, ela não pensou duas vezes. Ela queria a libertação da filha e ela se humilhou perante o Senhor. Ela insistiu numa situação de humilhação. Jesus não lhe respondeu. Ela foi e mesmo assim o adorou. E Jesus lhe disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Chamou a ela e a sua filha de cachorrinhos. Mas ela não se incomodou com isso. E ela clamou e Jesus ouviu. Muitas vezes, irmãos, a gente não quer se humilhar perante Deus pela realidade de um filho, porque traz vergonha. É vergonha para um pai, um filho que rouba. É vergonha para um pai, um filho traficante de drogas. É vergonha para um pai, um ladrão, um prostituto, uma prostituta, um homossexual. É vergonha. Mas se com esta vergonha você se humilha diante de Deus e abraça seu filho, e abraça sua filha, o abraço de Jesus, não o abraço da concordância, não é o abraço de que tudo é normal, mas é o abraço da fé. Vai criar um novo solo nessa vida. E por último, entregar na mão de Deus quando nada mais puder fazer. Entregar, às vezes, significa afastar-se. Em Gênesis 21, nós vamos encontrar o relato do despedimento de Agar e Ismael da família de Abraão. E a palavra de Deus diz que eles saíram e eles levaram água para enfrentar o deserto. Mas houve um momento em que a água foi consumida. No versículo 15 diz: E consumida a água do odre, Agar lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um odre, de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Não tinha mais nada a ser feito. Ela tinha que se afastar. E muitas vezes você fez tudo para que um solo perfeito surgisse na vida do seu filho. Agora é hora de você se afastar. Confiar na provisão de Deus. E é interessante que
Ela chora, mas Deus não ouviu o choro dela. No versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. É interessante que Agar tinha que se afastar, porque Deus queria ouvir a voz do rapaz. Deus muitas vezes pede a você, pai, você, mãe, que se afaste, porque Ele quer ouvir a voz do filho. O pai clama tanto, a mãe clama tanto, e o filho se acomoda. Mas chega a hora em que Deus diz: eu quero tratar com ele, eu quero ouvir a voz dele. Segundo lugar, entregar é entender quando os seus recursos se findaram. Em Êxodo, no capítulo 2, versículo 3, vamos encontrar Joquebede com aquele filho tão lindo, e aquele filho que foi escondido. Aquele filho era destinado à morte. E ela compreendeu quando os seus recursos findaram. Não dá mais para continuar com Moisés na nossa casa. Nosso recurso para esconder Moisés se findou. Talvez se ela ficasse mais um dia com Moisés dentro de casa, Moisés estaria morto. Mas ela então prepara todas as coisas. E ela então envia o seu filho à margem do Nilo. E ali levanta-se um recurso inimaginável na mente de Joquebede. Ela colocou aquela criança ali com fé. Mas ela disse: não é mais o que eu posso fazer, Deus, mas é o que o Senhor pode fazer. E Deus levantou provisão para ela criar o próprio filho. E aquele filho vir a ser o libertador de Israel mais tarde. Entregar nas mãos de Deus não é esquecer. Você entrega, mas você realmente está lembrando, você está em oração, você está na brecha, mas você está entregando sabendo que nada mais você pode fazer. E entregar é aceitar os planos de Deus para ele. Irmãos, não foi fácil para Maria aceitar o plano de Deus para Jesus. Jesus era o filho mais velho. Ela compreendia os mistérios, mas tinha a parte humana, saiu do ventre. Tudo nos faz crer que quando chegou a morte de Jesus, Maria já era viúva. E quem tinha que cuidar da viúva era o filho mais velho. E a Bíblia diz que Maria vai até o fim, ao pé da cruz. Ela vai porque ela sabia, ela aceitava os planos de Deus para ele. E ela sabia, não sabia como, mas que Deus cuidaria dela. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz em João 19, versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
estavam as três lá. Era o plano de Deus. E ela estava aceitando o plano de Deus. Chorando, sentindo a dor do filho que estava sendo dilacerado. Mas ela estava dizendo sim a Deus. E é interessante que ali mesmo ela recebeu a recompensa, a resposta. No versículo 26 diz: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Ali, sem saber como seria o seu futuro, ela recebeu a resposta de Deus através de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o meu recurso como humano está findando, mas eu levanto o recurso para você, porque tu, mulher, aceitaste os propósitos de Deus para a minha vida. E nós precisamos aceitar. Entregar é aceitar os propósitos de Deus. Às vezes, a gente pensa que o nosso filho tem que ser de determinada profissão, tem que ser de casar-se com determinada pessoa, mas a gente tem que estar colocando nas mãos do Senhor. E na hora que o Senhor assim dá o encaminhamento, nós temos que saber que nada nos faltará e que o melhor para Ele é o propósito de Deus. Vamos buscar, irmãos, ser semeadores. Vamos buscar produzir sementes que vão dar os frutos que nós desejamos na vida dos nossos filhos. E vamos buscar propiciar na vida deles os ingredientes necessários para que eles produzam bons solos. E vamos colher. Herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Que Deus, nesse momento, em sua graça, esteja derramando uma unção especial sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada educador. E agora, Senhor, no nome de Jesus, que onde estiver ao alcance da minha voz, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo novas coisas e que o Senhor esteja tomando posse dessa herança, que é o fruto do nosso ventre, por toda a nossa posteridade, em nome de Jesus. Amém.